Pessoal, vamos dar continuidade aí ao projeto. Na aula passada nós iniciamos um projeto a partir do comando de linha de comando, né, do view, o view CLI, e adicionamos nesse projeto então o Viewtify. Então vamos recapitular aqui o passo a passo que nós fizemos, só para a gente ter isso ficar fixo no nosso conhecimento, e vamos dar uma revisada na estrutura de pastas que o View CLI cria para a gente. Então, só lembrando, esse projeto nós criamos ele aqui no desktop desse meu computador aqui, tá? Então, se eu vier aqui no desktop, vai estar a pasta Clientele. Então, só vamos revisar o passo a passo. Eu vou abrir o terminal e vou só colocar os comandos que nós fizemos, tá? Mas eu não vou executá-los novamente. Então, o que eu fiz? Bom, no terminal, a primeira coisa que eu fiz é me direcionar para a pasta que eu quero que o projeto seja criado, que no meu caso é o desktop. Poderia ser outra pasta? Pode ser a pasta que você quiser. A organização tem que ser feita pela sua escolha. Então, no meu caso, eu quis criar aqui no desktop, na área de trabalho. Então, eu faço o comando cd, que é o Change Directory. Isso funciona tanto no Mac, no Linux e no Windows também, tá? O cd, esse comando é o mesmo, tá? No caso, no Windows seria o prompt de comando cmd, ele funciona assim também. Então, vou dar Enter para ele executar o código. Agora sim, eu estou na pasta Desktop. Aqui, então, o que nós fizemos foi executar o comando View, Create e o nome do projeto, que foi Clientela, né? Então, aqui eu coloco o View Create é padrão e o terceiro argumento, aqui a terceira palavra, é o nome do projeto. Ele já cria uma pasta com esse nome e toda a estrutura do projeto lá. Depois de criado, nós entramos na pasta do projeto, que é no caso Clientela. E aqui nesse projeto, eu quero dizer para o View, eu vou utilizar o Viewtify aqui. Então faço View, add, Viewtify. Tá? Não tem só o Viewtify que a gente pode adicionar pela linha de comando, pelo View CLI. Tem outros também, tá? Uma coisa que nós não vimos na aula passada e também é interessante de se mostrar aqui é o seguinte. Eu estando dentro aqui do projeto, da pasta, eu posso fazer o seguinte, ó, View UI. O que vai acontecer aqui? Ele vai dar para a gente uma interface gráfica web local para a gente mexer no projeto. Então aqui é o View Project Manager. Então, todo aquele passo a passo que nós fizemos via linha de comando pode ser feito também via web, tá? Não tem nenhum problema, ó. O View Create, posso criar aqui, ó. Criar um novo projeto. É o View Create. Então, posso fazer via clique, né? Qual que é a pasta do projeto? Você pode colocar a pasta do projeto aqui. Como é que eu faço aqui? Aqui eu tenho que selecionar a pasta, né? Ó, seleciono desktop, por exemplo. Selecionei. A desktop aqui, ó. Aí qual que é o Project Manager? Default, NPM. Aí vai adicionando as opções, tá? Então isso aqui também é uma forma de se criar projeto. E para fazer deixa eu limpar. E para fazer a gerência de projetos que já estão criados, eu venho e faço a importação. Ele já sabe que tem clientela, por exemplo. Eu vou importar esse projeto, ó. Ele vai me dar um overview de como está esse projeto. Posso vir em plugins, ó. Em plugins ele já vai ver que tem o Viewtify. Tem o Viewtify, o Babel e o CLI, que é padrão. Então, ó, é uma outra forma de nós vermos o projeto, gerenciar o projeto via interface, via clique, né? Se eu quiser usar uma interface, eu posso utilizar dessa maneira. Então, se eu tivesse que adicionar o Viewtify pelo View UI, eu venho aqui, abro o projeto, venho em plugins e eu vou adicionar um plugin, que no caso é o Viewtify. Olha lá. Já está adicionado no meu caso, então não precisaria, né? Então, só estou elucidando para vocês, mostrando que também tem essa opção. Pode ser feito dessa forma, tá? E as dependências do projeto aqui, que seriam as dependências que o NPM está gerenciando. Tá? View Router, o Core.js, View, Viewtify, Vuex e assim por diante, beleza? Então, vou deixar isso aqui. O comando ele sempre vai ficar rodando aqui, enquanto você não parar ele. Então, para parar, é o Ctrl+C, isso aqui sempre cancela o processo. Agora ele está desconectado, não tem mais a página web rodando, então vou deixar ele fechado aqui. Beleza? Vamos só dar uma recapitulada de como é a estrutura de pastas, tá? Então aqui, ó, nós temos o projeto Clientela aberto. A pasta Node Modules é onde todas as dependências do projeto vão ser baixados. Todos os códigos que não são nossos
nós baixamos aqui via npm, tá? Em geral, não vamos mexer no que está aqui, tá? Isso aqui vai ficar fechadinho, a gente não vai mexer, porque não é nem código nosso, é código que a gente está utilizando para o nosso projeto. São dependências do projeto, tá? Public, aqui vai conter o index HTML e o favicon. O favicon é aquele que fica o ícone bem aqui, ó, na aba, é o ícone da aba da sua aplicação, do seu site. Por padrão ele tem o favicon do view aqui, isso aqui pode ser alterado depois. E o index.html. Esse index.html ele é gerado automaticamente pelo view CLI, tá? Ele vem com algumas coisas que a gente já conhece aqui, por exemplo, como o charset, o HTTP Env aqui, que é para compatibilidade com o Internet Explorer, né? Ele utilizar o processador do Edge aqui. O viewport, que é para questão de responsividade, tá? Aqui a gente tem o link do ícone, isso aqui no caso é o favicon, tá? Como é que ele pega aqui? Essa sintaxe aqui que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Esse é menor que, porcentagem igual, isso aqui é como se fosse uma interpolação, tá? Uma interpolação, é como se fosse aquele nosso dólar, abre e fecha chaves, ou o duplo chaves do view, né? É como se fosse uma interpolação aqui de HTML. Então no HTML dá para fazer essa interpolação? Não exatamente. Quem faz isso aqui, na verdade, por baixo dos panos, é o Webpack. Na hora que o Webpack processa o nosso projeto, ele vai sair buscando, opa, achei uma variável aqui. Então esse base URL, ele sabe que o base URL é como se fosse a pasta raiz. Na hora que ele processa todos os arquivos, ele vai jogar todo o resultado em uma pasta só. E dessa pasta ele quer extrair o arquivo favicon, favicon.equal. Então imagina que ele está acessando essa pasta para pegar esse arquivo aqui. Então esse base URL é como se fosse uma variável. Quem entende essa variável é o Webpack. Na hora que o Webpack está processando o nosso projeto, ou melhor, a gente fala que ele está fazendo o build do projeto, ou ele está buildando o projeto, ele vai trocar esse valor aqui. Então isso aqui não vai ficar até o final do projeto. Na hora que a gente abrir lá na web, não vai estar assim lá. Vai estar o valor escrito real. Mas quem faz isso? Quem coloca o valor aqui? É o Webpack. Ele que vai colocar o caminho da pasta. E o restante aqui a gente já tem uma certa familiaridade. O título da página. O que mais? Aqui ele está pegando. Deixa eu só minimizar aqui o menu lateral. Ele está importando a fonte Roboto, que é por padrão do Material Design. Tá? Que mais? O link, esse aqui é do Material Design Icons, que a gente também já viu, né, na aula de Vitify. Então aquilo que a gente fez lá puramente no HTML, ele já faz aqui pra gente, né? E só vai ter esse index.html, é o único HTML que a gente vai ter. O que vai acontecer? Aqui no body tem duas coisas, que é a tag noScript. A tag noScript é o seguinte, caso o usuário que está abrindo esse seu portal, esse seu sistema, caso ele tenha o JavaScript desativado, o que vai acontecer? Caso ele tenha o JavaScript desativado, a gente vai dar uma mensagem, ó, desculpa, mas o clientela, que é o nome do projeto, não funciona bem sem o JavaScript. Então, por favor, habilite-o para continuar. Então, essa aqui é uma mensagem que vai ser exibida caso não tenha JavaScript ativo no browser, tá? Caso contrário, div id app. Parecido, né? Com o que a gente já fez. E é justamente isso. Esse div id app é para carregar aquela raiz do view. Beleza? Então esse aqui é o index.html. Eu mudei alguma coisa aqui? Acho que não. Vou salvar de qualquer forma. Então, esta é a pasta public. Pasta src. Essa aqui que a gente vai mais mexer nela. Então, como eu já tinha dito, inclusive, na aula passada, os assets são os arquivos de imagem, de mídia em geral, a gente vai colocar aqui. Componentes são os componentes view. A gente vai colocar eles aqui. Os plugins. Aqui, o que ele faz? Cada plugin do view que ele está utilizando, ele cria um arquivo de configuração separado. A gente já vai entrar em detalhes nesses caras aqui, tá? As views são as páginas. E aqui o app.view, main.js, router. Eu vou explicar isso aqui melhor, tá? Esse browser browser list rc, é um arquivo de configuraçãozinha que por enquanto a gente não vai utilizar ele, tá? Ele não vai ser interessante pra gente agora. Git ignore. É aquele arquivo do Git que vai falar quais são os arquivos que o Git não precisa se preocupar. Então tem alguns arquivos aqui que o próprio view já dá pra gente por padrão, tá?
Babel config é a configuração do Babel, tá? Para retrocompatibilidade. O que o Babel faz? Ele vai transformar o nosso JavaScript e vai fazer o que a gente chama de downgrade dele, que é a gente está utilizando um recurso bem atual do JavaScript. O que ele vai fazer? Vai mudar para uma versão antiga do JavaScript. Para quê? Para que ele funcione em browsers mais antigos também. Então, Babel faz esse tipo de coisa, tá? Package lock, em geral a gente não vai ficar mexendo no Babel também não, tá? São coisas que a gente não vai mexer. Arquivos de configuração em geral a gente não vai ficar mexendo não. Package lock, a gente já viu. Package JSON, vou mostrar isso aqui. Post CSS config é a configuração de post CSS, que é um framework para CSS. Só que a gente não vai utilizar ele, a gente nem precisa desse arquivo aqui. readme.md é o leia-me do projeto, certo? Então a gente vai, vez ou outra, ficar colocando alguma documentação aqui, isso é interessante. Agora, só para finalizar esse overview, depois eu vou aprofundar nesses outros arquivos aqui mais importantes. Eu queria só mostrar para vocês o package JSON. Então, ó, package JSON, o que ele vai vir? Ele vai vir com o nome do projeto, clientela, a versão 010, privado true, que o projeto é privado, é um projeto nosso, não é um projeto que eu vou liberar para todo mundo baixar, tá? Scripts, isso aqui é interessante. Script é a área que tem quais são os comandos que eu posso rodar do npm. Sempre quando eu venho no terminal e faço npm run e alguma coisa, esse alguma coisa pode ser o nome de um script. Por exemplo, se eu venho aqui npm run serve, ele está executando esse script aqui. O que esse script faz? View CLI service serve. Então é como se fosse uma... Eu estou programando códigos que eu posso executar. Olha uma coisa interessante. Posso vir aqui, ó, colocar teste. Vai fazer echo fazendo... não posso usar. Fazendo teste. Echo testando. O echo ele é tipo um console.log, um print. Teste. Vamos ver. Salvar. Aí vou ver npm run. O nome do script que é teste. Então, npm run teste. Echo teste. Imprimiu aqui. Então, posso colocar scripts aqui, salvar eles dessa forma, tá? Então, o importante pra gente aqui é saber que tem o build e o serve. O serve é o que a gente vai mais utilizar, que eu estou projetando, estou desenvolvendo, quero ver como é que tá ficando. Vou rodar o servidor interno, npm run serve. E o build? O build é quando você terminou o projeto e quer publicar ele. Quer publicar no ambiente real. O que você faz? Build. Ele vai gerar um compactado do seu projeto. E esse compactado, entre aspas, é o que a gente vai jogar no nosso servidor real. Beleza? Então, build é para fazer o build real do projeto. Ou o que a gente chama de build de produção. Tá? Aqui são as dependências do projeto. Isso aqui é tudo que o projeto precisa. Sem ele, o projeto não funciona. Que é o Core.js, Vue, VueHolter, Vuetify, Vuex. Se não tiver uma dessas coisas aqui, já não funciona o nosso projeto. Certo? Então, essas são as dependências. E Dev Dependencies. Dev Dependencies são dependências de desenvolvimento. Ou seja, são úteis para nós, desenvolvedores, no momento que a gente está desenvolvendo. Por exemplo, o Vue CLI plugin para o Babel, o Vue CLI Service, que é o responsável por fazer o serve do servidor, né? O servidor de desenvolvimento, aquele npm run serve, quem faz é esse cara aqui. Mas vejam o seguinte, npm run serve a gente só precisa quando está desenvolvendo. Na hora que publicar o projeto não precisa. Então é o que a gente fala que é dependência de desenvolvimento. Então tem só essa distinçãozinha entre um e outro. Dependencies são dependências do projeto. O projeto não vive sem ele. Dev Dependencies são dependências de desenvolvimento. A gente pode tirar ele e o projeto continuar funcionando. Mas é útil para nós enquanto a gente está desenvolvendo. Mas na hora que publicar no servidor real, isso aqui não é necessário. Então a gente economiza espaço, digamos assim, na hora que eu vou fazer o build, eu só faço o build e incluo os arquivos, as dependências do projeto, que são essas aqui. Beleza? Então, Dev Dependencies são dependências de desenvolvimento. Esse aqui é só um overview de que a gente vai ter, né? Na prática dos scripts aqui, a gente vai ficar só executando o npm run serve, tá? Que é para rodar o servidor local. Beleza? Então, vamos agora entender um pouco mais sobre os arquivos Vue que ele criou para a gente.